Quem diria? O nosso exército se prestando a um serviço desses, aceitando ser capacho de um ignorante, conturbando o processo, atrapalhando a vida e a democracia. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe um like, comente, compartilhe, toque o sino para ser avisado dos próximos vídeos. Aqui no canal eu trabalho assuntos de história e da atualidade, para o teu conhecimento, para o meu conhecimento, para o engrandecimento da nossa sabedoria, para espantar a ignorância dos que não sabem, promover a reflexão e combater a mentira. E eu poderia acrescentar agora, e defender a nossa democracia. O discurso do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre as supostas fragilidades no sistema eleitoral brasileiro, parece que foram encampadas, parece que foram assumidas em boa parte de 88 perguntas enviadas nos últimos 8 meses ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pelos militares. Sim, foram 5 ofícios sigilosos. As Forças Armadas não queriam que a sociedade soubesse o que eles estavam perguntando para o TSE. Foram 5 ofícios sigilosos, assinados pelo general de divisão do Exército, Weber Garcia Portela, que participa a convite da Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral. Olha só, 4 dos 5 ofícios já foram respondidos. Desde a adoção das urnas eletrônicas, e a primeira experiência foi em 1996, a segunda foi nas eleições gerais de 1998. Nessas 2 primeiras não foi para o Brasil inteiro, foi por cidades e alguns estados. Foram as experiências realizadas. E em 2000, então, todo o Brasil utilizou as urnas eletrônicas. Desde então, e aí podemos dizer que foi desde 1996, que é a primeira vez que se utilizou o processo eletrônico de recepção de votos e de apuração dos votos. São 2 coisas diferentes. Nenhuma fraude foi constatada. Mas professor, tem aquele vídeo que o cara digitou 17 e apareceu o nome de outro candidato em 2018. Esse vídeo foi feito num estado onde não tinha candidato para governador com o número 17. Então o cidadão entrou para votar, queria votar num presidente. Ele digitou 17 e apareceu anulado, que não existia o candidato. E ele saiu argumentando, ruminando, vociferando de que não tinha ali o voto para o Bolsonaro. O primeiro voto era para governador. Só depois desse voto que vinha o voto para presidente, onde ele deveria digitar o número do seu candidato. Então não tem nenhuma fraude comprovada. Tem uns malucos vendendo ideias, que foram todas desmentidas. Portanto, podemos dizer que o sistema é infalível, ele é praticamente perfeito na recepção dos votos, lá na urna eletrônica, e também na sua totalização. O general Portela foi indicado para compor essa comissão aí do TSE pelo ex-ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, hoje o possível candidato a vice do Bolsonaro na disputa para a presidência da República. Você está entendendo onde é que o exército foi colocado? Na mão deste ex-capitão, que foi expulso pelo exército. Pelo menos uma parte do exército foi cooptada por ele. Estou gravando este vídeo no dia 4 de maio. Para contextualizar com você esta atualidade que eu estou lhe trazendo. Bolsonaro participou no dia 3, terça-feira, de uma reunião
do ministro da Defesa com o alto comando do Exército, do alto comando das Forças Armadas, por assim dizer. Esta reunião foi no dia 3 de manhã, de forma estratégica. O presidente participou sem que constasse a sua agenda, sem comunicado oficial, totalmente de forma obscura, por assim dizer. Porque na parte da tarde, o ministro da Defesa, o atual ministro, estaria com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux. Era como que dando um recado. Saiu desta reunião, nenhum assunto foi tratado de importância ou que merecêssemos nós, humildes pagadores dos impostos e do salário dessa turma do Exército, saber. Não foi nos dito o que aconteceu naquela reunião. Diz que falaram da defesa nacional. É algo tão vago que não tem nem sentido falar disso. Mas uma foto foi publicada do presidente cercado por milicos fardados. Para o seu público, aquele pessoal que segue o presidente com a viseira, que não consegue ver muito além do seu próprio nariz, aquilo é uma demonstração de força. E para o restante da sociedade, uma espécie de ameaça. Os militares estão comigo, meu. Não é bem assim, mas serve o recado. Então ele participou dessa reunião na parte da manhã. Por pressão do Palácio do Planalto, através do Itamaraty, uma outra ação que aconteceu, o TSE cancelou um convite que tinha feito para a União Europeia de países ter representantes como observadores nas eleições deste ano. Aliás, isto se tem em todas as eleições, observadores da OEA, da ONU, de outros organismos internacionais. Estavam querendo convidar também da União Europeia, mas o Palácio Planalto pressionou para que desfizesse o convite. Também não vai fazer muita diferença. O convite foi desfeito. Por quê? Porque o presidente não gostou da possível presença de europeus olhando as nossas eleições. Mas vamos voltar ao assunto principal deste início de maio. O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, que era o comandante do Exército, visitou, como eu já comentei, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente, o Luiz Fux, para estancar, por assim dizer, uma crise que surgiu aí entre as Forças Armadas e a Corte Suprema Brasileira, por causa das declarações do ministro Luiz Roberto Barroso. Numa palestra feita para uma universidade alemã, o ministro Barroso disse que os militares estavam sendo orientados a atacar o processo eleitoral, o que motivou então uma dura nota do ministro da Defesa contra a fala do ministro Barroso. E é claro, isso criou constrangimento entre o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas. Então, ontem o general Paulo Sérgio Nogueira, então, foi visitar Luiz Fux para, digamos assim, estancar. Tem este aspecto também, mas tem uma outra questão, porque houve também encontros entre Gilmar Mendes, outro ministro do Supremo Tribunal Federal, e o senador Flávio Bolsonaro. Na verdade, essas visitas do ministro da Defesa, do senador filho do presidente, a membros da Suprema Corte, é para chegar e dizer assim, pessoal, desculpem, tá? Porque domingo passado, dia 1º de maio, teve manifestações e elas foram incentivadas, inclusive convidadas pelo presidente da República, foram miadas, foram minguadas, mas serviram novamente para atacar a Suprema Corte, o processo eleitoral e em alguns casos pedindo até intervenção militar. Ou seja, movimentos claramente antidemocráticos. E aí então vai o Paulo Sérgio Nogueira, dizendo, não, desculpa, tá, não é bem assim. Vai lá o Flavinho Bolsonaro, o homem da mansão lá de Brasília. Não, olha, desculpa, tá, não era para ser isso, mas foi isso. Só para ilustrar este fato que está acontecendo no Brasil agora. Os caras vão lá, mordem, atacam, depois pedem desculpa. É como aquele teu amigo, que se diz amigo, que vive em público falando mal de você, te criticando, aí de repente ele vem te pedir desculpas em particular. Ele te critica no público e pede desculpas no particular.
Uma pessoa que não tem ética e que não tem moral. Voltando ao nosso assunto aqui, sobre o exército estar sendo utilizado como massa de manobra para intimidar a sociedade e justificar aí um possível golpe ou talvez, digamos assim, uma tentativa de golpe, eu quero dizer o seguinte, segundo Hélio Gaspari, jornalista que escreve para o Globo, a Folha, fez uma profecia. Segundo ele, o golpe na cabeça do Bolsonaro já está delineado, dia e hora. Será na noite de 2 de outubro, quando sair o resultado das urnas, isto sai até 8, 9, 10 da noite, está pronto, ele não vai ganhar a eleição e vai dizer que não aceita o resultado e que o processo foi fraudado. Por isso essa narrativa toda. Primeiro era aquela história do voto impresso, que tem que ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso não tem transparência. Parte das Forças Armadas, ou dirigentes das Forças Armadas, adotaram este discurso. Veio o Centrão, que manda no Bolsonaro no Congresso, e disse, ó, te acalma aí, cala-te, Frida, fica quietinho. E rejeitaram, inclusive, uma proposta que tramitou no Congresso, na Câmara dos Deputados, para exigir que se tivesse o voto impresso. Foi derrubado, isso não tem mais. Agora a narrativa, a retórica é outra. Temos que acabar com a sala secreta. Queremos que tenha um fio ali puxando para um computador paralelo do lado de fora, para que o Exército, para que as Forças Armadas possam fazer apuração também. Da onde que esse cara criou a história de uma sala secreta? Ah, você acredita? Não, você não acredita, você é inteligente. Pessoal, não existe sala secreta na apuração do TSE. Existe uma rede de computadores, existe um software, existem observadores internacionais, já comentei, que acompanham, existem fiscais de todas as coligações e partidos presentes acompanhando para e passo. E esse ano vai estar possível também ter gente do Exército, da Marinha, da Aeronáutica presente. Não sei se vão entender alguma coisa, mas vão estar lá. Você está duvidando da soma dos votos? Porque na urna não acontece nada. Está duvidando da soma dos votos? Vou dar a receita para você tirar a prova dos 9. Tem como fazer. Dá muito trabalho, mas tem como fazer. Sabe como é que você vai fazer? Você pega toda a urna, toda a sessão eleitoral que tem em sua urna, quando ela fecha às 5 da tarde, a primeira coisa que o presidente e os mesários fazem, que são pessoas da própria comunidade que estão lá, indicadas para isso, eles emitem o resultado eleitoral. Antes de começar o trabalho de manhã, eles emitem a zerésima para mostrar que a urna está zerada, está vazia. E aí depois das 5, lá para as 5 horas e 5 minutos, eles emitem o resultado eleitoral. São 5 vias, se eu não me engano. Pega uma dessas vias de todas as urnas do Brasil e some os votos. Pega a calculadorinha e começa a somar os votos. Você pode fazer isso, tranquilamente. E aí depois ver se você consegue, se vai bater ou não vai bater com o resultado final da apuração do TSE. Claro, você vai levar o quê? Uma semana para somar tudo isso, juntar tudo isso? Talvez. Mas você pode fazer e tirar a prova dos 9. O processo é muito bem pensado, é uma coisa brasileira, me dá orgulho, é muito seguro. Agora, quem está prevendo que não vai ganhar e para justificar o seu desempenho negativo de não ganhar a eleição, então quer desacreditar o processo antes mesmo do que ele aconteceu. É o cara que critica a festa que ainda vai acontecer. Bolsonaro segue os passos de Donald Trump, outro extremista maluco dos Estados Unidos, que quis desacreditar o processo eleitoral nos Estados Unidos, que não quis reconhecer a sua derrota. E foi derrotado por quê? Vou dizer para você já já. Porque ele foi derrotado e vou fazer uma pergunta para o nosso presidente. Mas antes, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Tá aqui. Deixe um like, um joinha, um gostei. Comente, compartilhe e principalmente toque o sino. Eu vou estar produzindo mais vídeos de história e de atualidades para enriquecer o teu conhecimento, ajudar na tua reflexão e assim juntos nós vamos jogando para muito longe a ignorância das nossas vidas. E aí a pergunta, o Donald Trump perdeu porque não fez o que tinha que fazer enquanto governante. E para o Bolsonaro eu pergunto, 3 anos e quase 5 meses de governo. Vai começar a governar quando mesmo?